Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Estou muito feliz, mais uma vez, pregando e sendo bem recebido como sempre, né? Tendo essa oportunidade. E orando nessa semana não, desde o dia que me fizeram o convite, eu estava meio preocupado, que eu não sabia o que tinha que falar, né? E aí, orando, jejuando, igual um doido, falei, o que eu vou falar, Senhor? E pior que a gente lê a palavra, a gente estuda, a gente lê, a gente ora, e não tinha o que falar. E aí Deus me fez lembrar. Por isso que é bom ler, porque você só vai lembrar daquilo que lê. Se não lê, não lembra. Isso aí estende até a escola, a faculdade, tá? E aí Deus me fez lembrar de um texto que está em Mateus, Evangelho de Mateus, eu uso a versão NAA. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16. E é de praxe, é um costume meu também, gosto muito de fazer dessa forma, não porque eu me sinto bem, mas porque para mim é mais didático, e eu acredito que seja mais didático para quem esteja ouvindo, né? Uma mensagem assim, de uma forma, como se estivesse ensinando, uma aula. Então, está em Mateus 28, versículo 16, diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E, quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Somente até aqui. Pode tomar assento. Esse texto veio ao meu coração e queria enfatizar também, lendo os textos anteriores, que isso também é extremamente importante, fala da ressurreição de Jesus. Jesus ressurge no domingo, e a gente estudando, lendo, a gente repara que quando Maria, sua mãe Maria Madalena, foram encontrar Jesus no sepulcro, não tinha encontrado, né? Os anjos informaram a ela que ele já não estava mais lá. Jesus já não estava mais lá. Logo mais à frente, Jesus encontra com elas e fala assim: eu quero falar com todos vocês, aqui como nessa assembleia, eu quero falar com todos vocês e com os meus discípulos. É nesse momento que eu quero falar com vocês. E aí, partindo para esse momento que acabamos de ler, Jesus, ele repete, né, ele menciona que no versículo 18, que Jesus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, não foi metade, uma parte, um pouquinho, foi toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele repete, e no versículo 19 ele fala assim: portanto, vão e façam. E é simplesmente isso, vão e façam. E a partir desse momento, refletindo, estudando, eu parei para pensar sobre o que me faz ir e fazer a vontade de Deus, se antes não tiver uma qualidade, se antes não tiver algo para poder levar, para poder entregar. E daí me veio a entender que para ser um discípulo de Jesus, eu preciso ter um caráter de Jesus. Como que eu posso bater na porta de alguém e dizer alguma coisa para esse alguém se não tiver nada para levar, nada para entregar, né? Então, nesse momento, Jesus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo e falou assim: olha, eu quero que você vá, eu quero que você faça.
mas antes, as minhas qualidades precisam estar em você. E daí veio surgir esse texto. Qual é o caráter de um discípulo que um discípulo deve ter? E daí me veio ao estudo, né, a reflexão de que é um caráter. O que é ter um caráter? É um conjunto de traços psicológicos e morais que caracterizam um indivíduo. Índole, firmeza moral, coerência nos atos, honestidade. Para a religião, é um sinal espiritual indelével ou permanente. Impressão na alma pelos sacramentos do batismo ou ordem, sinal gravado ou marca. Então, o caráter é um sinal, uma marca, é uma característica, o caráter é uma característica, um conjunto de atos que uma pessoa tem que ter. Então, para a fé, esse caráter nós precisamos ter, de Jesus. E daí, eu consegui, Deus falando comigo, me fez tirar 5 reflexões. 5 reflexões sobre o caráter de um discípulo. Espero que dê tempo para que a gente possa falar sobre isso. Então, o que Jesus precisa nos informar, nos ensinar que nós precisamos ter como servo de Deus? Porque é muito fácil, como foi dito aqui, vir à igreja, muito fácil cantar, louvar, mas ir lá fora, ir no campo de batalha, isso a gente precisa parar para refletir. E no primeiro sinal, no primeiro momento, Jesus, ele falou comigo o seguinte: um discípulo é aquele que vai, não questiona, é aquele que vai. Não sei se alguns foram militares, os homens, mas existe ordem, que precisa ser cumprida no meio militar, então isso isso fica muito fixado na mente dos homens que foram militares. Então, Jesus, quando ele falou para os discípulos, olha, ele não falou só para os discípulos, para os 12, ele falou também para Maria e Maria Madalena, tinha mulheres também. Então, não venha isentá-las das responsabilidades, porque antes de falar assim, eu quero que vocês vão, eu tenho autoridade, e quem tem autoridade e determina, vocês precisam fazer, porque eu estou com vocês, até o confins do tempo. Então, o primeiro caráter é um discípulo que vai. Diz assim em Marcos: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas a quem não crê será condenado. Então, o discípulo, ele prega o evangelho. O discípulo não se nega a pregar o evangelho. O discípulo não escolhe para quem ele vai pregar o evangelho. O discípulo é aquele que, mesmo indisponível, se coloca disponível para pregar o evangelho. Ele não escolhe, esse aqui eu vou pregar. Eu não falo com certa pessoa, então por eu não falar com certa pessoa, eu não falo. Eu não falo com meu vizinho, então por eu não falar com meu vizinho, eu não vou falar de Jesus para o meu vizinho. Ou seja, ele vai para o inferno. É como se você estivesse dizendo isso. É como se você estivesse determinando para onde aquela pessoa vai para a eternidade. Porque para ela eu não prego. Para o meu chefe é grosso, ignorante. Olha como ele fala, como é que ele trata a gente. Mas pede orientação ao Senhor. Pede orientação como você fala, como você chega nele. Talvez você esteja naquele lugar, talvez você esteja nessa empresa, porque Deus te colocou nesse lugar. Eu já trabalhei em lugares onde não queria trabalhar, porque eu não gostava, mas eu entendi que caramba, aqui eu tenho algum propósito, Então, é entender o nosso propósito. Talvez não seja realmente um lugar que você queira estar, mas ali talvez seja um treinamento, para você depois estar em um lugar melhor. Então, o discípulo é aquele que vai. Diz assim em Romanos, assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, se ele ou ela ainda não se converteu, talvez ainda não entendeu qual é o chamado, as boas novas, talvez porque ninguém falou para ela, talvez ninguém falou para ele. Você tem essa missão, Jesus te deu essa missão, abraça ela agora, a partir de hoje, abraça ela e vai. Então, não escolha quem deve pregar, não se negue, eu não falo com aquela pessoa porque ela é de outra fé, de outra religião. Olha, tem um amigo que ele fala assim, cara, eu tive uma colega na faculdade, ela era kardecista. Aí eu contando essas histórias de pessoas de outra fé, ele fala assim, cara, você só vem com essas histórias assim, cara.
Toda vez quando você vem conversar falando assim, evangelizou fulano, evangelizou ciclano, sempre é alguém da Umbanda, do Candomblé, é sempre alguém de uma fé diferente da sua, sempre. Falei, cara, talvez seja um chamado, talvez seja um propósito. E aí eu conversando com essa colega na faculdade, e aí ela falou assim, Eric, ninguém nunca me explicou o evangelho desse jeito. Ninguém nunca me explicou que dízimo, oferta era desse jeito. Ninguém nunca me falou que Jesus agiu desse jeito aí. Caramba. Aí, feliz da vida, com a forma que eu falava com ela, você fala sem gritar. Aí ficou muito feliz da forma que eu falava com ela, me presenteou com um livro. Aí qual era o livro? Evangelho segundo Kardec. Aí eu recebi, né, de uma forma muito agradável, eu recebi, mas, e aí eu continuei naquele período, depois mais alguns períodos, conversando com ela. Aí ela, depois Deus me deu uma palavra para ela, entreguei uma palavra para ela, porque na faculdade, não sei como é que quem faz faculdade, períodos vão se trocando e você vai conhecendo colegas, pessoas diferentes, e às vezes nem vê aquela pessoa mais. Então aí, não deixei passar, deixei uma palavra com ela, e daí hoje a gente nem se esbarra mais, ela já terminou a faculdade. Então, você precisa entender que você não escolhe, você assumiu, você se batizou, você falou para Jesus que quer servi-lo. Então, você está preso a Ele. É essa a missão. No segundo ponto, um discípulo é aquele que faz discípulo. Um discípulo é aquele que faz discípulo. Olha o que diz Lucas: um discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então, se você permitir ser bem instruído por Jesus, você será como Ele. Você será como Ele. Tem muitas regras. Na Bíblia tem muitas regras. Olha, eu já vi muita gente questionar, falar, cara, eu não leio a Bíblia, eu não prego, não vivo o que vocês vivem, porque tem muitas regras aí, tem muita lei, tem muita coisinha que não pode. Cara, dinheiro está sobrando, não pode pegar não pode. Pô, tem alguém dando mole, você não pode ficar com outra pessoa, não pode, cara. Então, tem muitas regrinhas que não servem para mim. Então, se você quiser fazer um discípulo, seja um primeiro, antes de tudo. Se você quiser fazer discípulo, seja um discípulo primeiro. Só bem instruído que conseguirá parecer como o seu mestre. Então, para você fazer bons discípulos, para você precisa fazer discípulos, você precisa parecer com o seu mestre. Você precisa ser instruído. Um discípulo é um seguidor convicto das ideias de seu mestre, ao ponto de morrer por isso. Existe um filme que é chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. E nesse filme ele tem uma parte que ele conversa lá com o imperador romano, e aí o imperador romano faz um questionamento a ele, ele fala assim, olha, ninguém morre por aquilo que tem dúvida. Ninguém morre por aquilo que tem dúvida. Estudando um pouquinho mais alguns movimentos militares, e aí você vê o Estado Islâmico, o Hamas, os caras morrem assim, pensando na salvação, pensando em morar no céu, naquela profecia de Maomé. Por quê? Eles têm certeza disso. Eles se matam. Não quer nem saber se vai ferir pessoas inocentes, se vai ferir crianças. Eles matam. Por quê? Eles têm certeza que aonde eles vão, o futuro deles vai ser com o seu profeta. E a gente? A gente não fala de Jesus, a gente não vê, a gente parece que se esconde, né? Por quê? A gente não quer ser reconhecido. E aí, a gente pensa sempre o seguinte, se eu falar, vão começar a me perseguir. Cara, que se dane. Persigam. Gente, a gente tem as verdades de Jesus, ele sempre vai doer em algum lado. E a gente se nega por causa dessa dor. Ninguém morre por aquilo que tem dúvida, como disse o apóstolo Paulo. Olha o que diz em Lucas: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar, não pode ser meu discípulo. Existe renúncia na nossa vida para a gente ser discípulo. Existe renúncia para a gente botar uma capa, para a gente botar uma forma nova, um bom caráter. Precisa deixar para trás aquilo que não serve mais. Então, se você não deixar alguma coisa para trás, você não fica mais livre para poder dar um passo a mais. Você não consegue correr, você não consegue caminhar, se sua bagagem ainda está pesada. Porque você guarda um rancor, você guarda um ódio, uma raiva, uma dor que alguém te fez.
Olha, pedir perdão é muito difícil. Pedir perdão é muito difícil. Eu já pedi perdão até para pastores, já pedi perdão para a esposa, isso é direto, né? Porque sempre a gente faz um negócio errado. Né? Então, a gente pede perdão, é muito difícil. Eu já pedi perdão para pessoas que nem queria pedir perdão. Pedi perdão para pessoas que não queria mais olhar na cara daquela pessoa. Eu já pedi perdão por ter feito algo bom, porque a intenção não foi a certa, a forma como foi feita não foi a certa. E a gente pede perdão. E o perdão é libertador, gente. O perdão é libertador, é como se fosse uma algema sendo destancada. É libertador, ele destrava a nossa vida. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É responsabilidade, assumir a sua responsabilidade. Você tem uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade. Então, não se negue. E no caráter terceiro, que um cristão deve ter, um discípulo deve ser batizado. Eu conheci algumas pessoas, nessa pouca vida que tem, conheci algumas pessoas que estavam na igreja há 20 anos, 30 anos, e não foram batizados, não eram ainda batizados. Aí eu perguntava por quê ainda, falava, não me sinto preparado, não me sinto pronto. Eu falei, que momento você acha que precisa estar pronto? Você reconhece Jesus? Você reconhece os seus pecados? Reconheço meus pecados, sei que errei. Isso é um motivo para você ser batizado. Isso é um motivo grande para você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que você não se batiza? Ainda não me sinto pronto. Em que momento você quer estar pronto? Você quer sair aqui, pegar o seu carro, atravessar a rua e ser atropelado, receber uma bala perdida, ou se acometer de uma doença e não ter tempo de pedir perdão ao Senhor, ser batizado? Se você reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você tem que ser batizado. Tem que ser batizado, passar pelas águas. Passar pelas águas. Se batizar não é uma escolha, mas sim uma ordem de Jesus, né? Como diz Pedro, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Observação, o batismo é uma confissão de fé de forma pública, então, se você crê, deve ser batizado. Deve ser batizado. Existe muita gente que realmente está há muito tempo na igreja, às vezes tem vergonha, e o pastor mesmo deixa claro aqui, postando aqui os anúncios, olha, tem meu gabinete, é um momento íntimo, conversa com ele, aproveita esse momento. Talvez eu nem pregue daqui para frente, mas aproveita esse momento, depois no final do culto, conversa com o pastor, eu quero me batizar, pastor. Eu estou na igreja há muito tempo, é responsabilidade, assuma a sua responsabilidade. O melhor exemplo é o batismo de Jesus, antes de começar o seu ministério. O batismo é a declaração que estamos arrependidos diante de Deus, que aceitamos a sua condição de vida e o desejo de fazer parte do corpo de Cristo e da igreja. Se você quer fazer parte do corpo de Cristo, você não consegue fazer parte de Cristo se você não for batizado. É o que diz a palavra. E da igreja, eu quero trabalhar na igreja, quero fazer obra. Pô, legal, muito bom, é bênção. Mas se batiza. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte, eu quero ser membro. Eu quero ser um dos membros dessa igreja. Se essa igreja tanto te abençoa, se a palavra, a mensagem, se os projetos já te abençoaram alguma vez, se batiza. Não perca tempo, não. Incentive o seu filho a se batizar também. Fale de Jesus para ele dentro de casa, explique o que é o batismo. Se você não sabe, procura um dos obreiros, um dos pastores, porque isso precisa estar evidente na sua vida. Isso precisa estar evidente na sua vida. O discípulo deve ensinar. Uma das coisas que também muito me chama a atenção é o ensino. Porque a gente gosta muito do poder, né? Assembleiano, né? Pentecostal, a gente gosta muito do poder, gosta muito de marchar. E eu fico, alguns amigos falam muito comigo sobre a questão da questão do ensino. E eu, assim, me acho, né, mais próximo do ensino, porque para mim,
eu entendo que, assim, explicar melhor alguma coisa para alguém, detalhar alguma coisa para alguém, principalmente sobre a palavra de Deus, vai impedir que ela cometa erro, vai impedir que ela escorregue, que ela fale. Porque quando você conversa com um adolescente, né, acontecia muito na antiga igreja, você conversava com um adolescente, e o adolescente vem sempre com uma pegadinha. Pô, cara, mas por que isso? Isso, pode aquilo, ele já tem uma resposta lá. Mas você precisa entender o que Jesus quer para aquele jovem, adolescente, ou para aquele neófito que está começando a caminhar, o que ele quer da vida, qual é o propósito dele. E um discípulo precisa botar na sua vida que ele precisa ensinar. Só quem já ficou sentado para aprender, pode um dia ficar em pé para ensinar. Olha o que diz Timóteo, segunda carta de Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não seja um discípulo indisciplinado. Toda a palavra. Poxa, uma vez um chefe trabalhava numa empresa, aí ele falou assim: você está falando isso aí, que está na Bíblia, mas eu não sigo a Bíblia. Se eu não sigo a Bíblia, não serve para mim. Eu falei: claro que serve, claro que serve. Em nenhum momento a Bíblia, algum profeta falou que o que está escrito nesse livro só pode ser para os crentes, só pode ser para os evangélicos. A Bíblia é uma regra de fé, é uma regra de vida, moral, é onde a gente pode falar com qualquer pessoa, de qualquer religião, o que Deus quer. Pô, isso aí está errado. Por quê? Porque Deus falou que é errado. Ah, mas eu não sigo a Bíblia. Mas está errado. É uma regra para todo mundo. Não existe limite assim, olha, hoje em dia tem a Bíblia da criança, do homem, da mulher, do idoso, do filho, do não sei o que lá. Mas a mensagem é para todos. A mensagem é a mesma para todos. Você não fica meneando: essa palavra aqui não pode falar, isso aqui não pode falar, porque aquela pessoa ali tem aquela opção sexual, aquela pessoa ali, ela comete algumas infrações, não pode falar isso. Cara, essa regra é para todos, não tem limite de idade, não tem regras, não tem status social, é para todos. Então, você como eu, precisa entender o nosso propósito, de ensinar a palavra de Deus, porque, como diz Paulo a Timóteo, é boa no ensino, na repreensão, na correção e na instrução, na justiça. Só assim a pessoa vai entender que aquilo que ela está fazendo é errado, porque às vezes o que ela está fazendo, ela pode se considerar que esteja certa, sabia? Ela pode considerar que esteja certa, enquanto não houver alguém que vá até ela e fale assim: cara, isso aí está errado, isso está errado. Existe um estudo teológico, até conversei uma vez com o Douglas do Carmo, né? E aí, existe um estudo teológico que fala que os 3 anos que os discípulos ficaram com Jesus, caminharam, viveram, comeram, passaram, ouviram o que Jesus fez, o que Jesus falou, os 3 anos que eles passaram com Jesus corresponde a um curso de seminário ou uma faculdade. Então, o tempo que eles passaram aprendendo, puderam exercer após a subida de Jesus, quando desceu sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a caminhar com as próprias pernas. Então, para muita gente, eu incentivo muito a leitura, eu incentivo muito o estudo, né? Já comprei alguns livros para minha mãe, ela começou a ler, e eu tenho uma biblioteca em casa. A minha biblioteca em casa tive que encaixotar, porque muda para apartamento pequeno, então não dá para colocar aquilo tudo pendurado, e minha esposa não gosta muito de deixar exposto. Não, tá uma bagunça, uma favelada do caramba. Então aí eu encaixotei tudo de novo e deixei 20, que é a minha missão de ler. Sabe como é que é mulher, né? Então, se está enfeiando para ela, pode estar no escondido, pode estar naquele bico ali, pode estar naquele cantinho ali. Se ela olhar e ela ver que está feio, tem que tirar, porque senão é a Terceira Guerra Mundial, né? Então aí eu tive que encaixotar tudo. Falei: olha, aí eu vou estudar um lugar. Aí ela já pensou em vários lugares, aí nos falta recursos. Falei: não, então deixa encaixotado, que quando tiver recurso a gente faz uma estante bonitinha, porque tudo tem que estar bonitinho, né? Não pode só ter lá, tem que estar bonitinho. Então aí eu coloquei os livros, né, encaixotado, porque isso vai ficar para minha filha. Eu não compro só pensando em mim,
Eu não leio só pensando em mim. Eu não estudo só pensando em mim. Quando eu aprendo algo novo na faculdade, eu falei, cara, preciso explicar isso para minha esposa, preciso explicar isso para alguém. Pô, uma lei nova, preciso explicar isso para alguém. Aprendi algo novo na Bíblia. Caraca, olha o que Deus falou comigo. Eu vou lá, ó, aqui, ó, faça um culto doméstico. Hábito, um bom hábito. Faça culto doméstico. Eu tenho um amigo que ele faz toda quinta-feira. Eu falei, cara, não consigo por causa da faculdade, muito trabalho. Faz quinzenal, faz mensal, mas faça culto doméstico. Permita que a sua família veja quem serve na sua casa. Permita que os seus vizinhos vejam quem são vocês. Permita. Não fique escondendo Bíblia, não. Fique escondendo, não, eu tenho que sair escondido para ir para a igreja. Não permita isso. Se você se negar a Jesus, Ele vai se negar a você. Então leia, busque, aprenda. Eu incentivo todos os homens a buscarem a palavra de Deus, né? Eu estou dando aula toda quarta-feira na igreja EVAD, do curso Homem ao Máximo, até fazendo propaganda um pouquinho, aconselho todos os homens a fazerem, e lá a gente percebe, existe uma falta muito grande da leitura. Às vezes é o trabalho, impede às vezes um pouco de você se incentivar, mas aprenda que se você souber, você vai ter capacidade de ensinar alguém. Olha o que diz João 14,15, se colocar aí por favor, coloca aí por favor, João 14,15, Evangelho de João 14,15, diz assim, se vocês me amam, olha isso, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Por que guardar os mandamentos? Por que guardar os mandamentos? Só guardando, você vai impedir que alguém te roube. Nada vai impedir de colocar outra doutrina no seu coração, na sua mente, porque você guardou. Está aqui, ó, guardado. A leitura diária, a meditação diária, isso tudo vai impedir que outra doutrina faça parte da sua vida. Eu me preocupo muito com isso, porque eu gosto muito de ver filme, né? Eu procuro sempre ter um momento com a esposa, com a família, de ter um momento de filme. Eu gosto muito de ver filme e procuro tirar ensinamentos de filmes. E quanto mais eu vejo os filmes modernos, eu percebo que existe muita ideologia, principalmente desenho animado. Já impedi minha filha de ver quase tudo. Falei, cara, isso aí não, tira. Já transformaram, descaracterizaram aquilo que dava uma verdade, trazia uma verdade. Tinha alguns desenhos antigamente que tinham valores, falava sobre dinheiro, tinha desenho que falava sentido do dinheiro, da família, e hoje você não vê. Tiraram a finalidade, tiraram o propósito. Então, eu sempre procuro tirar ensinamentos. E o que você encontra? Ideologias. Você encontra militância. Sempre você vai encontrar isso nos filmes de desenhos, novelas, principalmente novelas. Também indico que você não veja, porque não tem ensino nenhum. Então, o tempo que a gente passa desaprendendo é o tempo que a gente deixa de falar de Jesus para alguém. Olha, todo discípulo que deve conhecer as Escrituras, como você pode afirmar algo se nunca leu sobre o assunto? Se você precisa ser formado, você não precisa ser formado, mas precisa ser interessado. Nem todo mundo aqui vai conseguir fazer um curso seminário, ou vai conseguir fazer uma faculdade seminário, porque não é propósito, às vezes não tem um desejo no coração, mas ler, buscar. Cara, a escola dominical está para ir, está isso para ir. A escola dominical, ela precisa ser preenchida pela igreja inteira. Não um grupo, uma metade, 50% da igreja, mas a igreja inteira. Todos nós necessitamos de aprender a palavra de Deus. Os professores aqui estudam demais, cara. Estudam demais. Eu participo da escola dominical aqui, eu falei, caramba, é muito conhecimento. E a gente, de graça, e a gente perde. A gente não vem. A gente não vem. É só os que mais frequentam percebem que poderia estar mais cheia. Poderia estar mais cheia. Ou então quando vem só a mãe, ou vem só o pai, o filho fica. O que esse menino aprende? O que essa pessoa aprende? Existia um pastor conhecido, foi pastor meu também, bastante conhecido, ele dizia o seguinte: a melhor forma de você ir para algum lugar é indo com alguém que já esteve lá.
Quem disse isso foi o pastor Marcos Cedecias. Não sei se vocês conhecem, mas o pastor falava muito sobre essa questão de a melhor forma de você ir para algum lugar é indo com alguém que já esteve lá. E uma das pessoas com que eu quero andar é com Jesus, porque ele já esteve no céu. Se eu quero para o céu, eu me pego muito orando disso, né, sobre esse assunto, de ir para o céu. E aí, uma vez, orando muito sobre isso, o Espírito Santo falou assim: você acha que você pode ir para o céu? Você acha que você está pronto para ir para o céu? Eu fico vendo muita gente falando assim: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Olha, Deus tem que voltar, Jesus tem que voltar. Deus tem que voltar. E eu me pergunto se essa pessoa está pronta para subir. Se ela está, vamos dizer, qualificada. Ou então se ela se preocupa em estar em santidade, em consagração. Porque consagração é separação, tá? Se consagrar é se separar. Isso aqui, ó, eu consagrei ao Senhor. Isso aqui eu separei ao Senhor. Então, consagração, quando você consagra alguma coisa, é porque você separou alguma coisa. Quando você consagra um instrumento, é porque você separou esse instrumento para o Senhor. Não tocará nenhum tipo de ritmo, a não ser aquele que será para o Senhor. Então, tudo que se consagra é para o Senhor. E se você se consagrou ao Senhor, você está separado para o Senhor. Você não serve outro Deus além do Senhor. Você não prega outro Senhor além de Deus na sua casa. Então a sua casa é o seu reino. A sua casa é o seu reino. E o quinto tópico que eu coloquei aqui, para a gente falar, é o discípulo. Um discípulo é a salvação de alguém. Um discípulo é a salvação de alguém. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Eu te coloquei como luz aos gentios. Você não é outra coisa além de luz aos gentios. Você leva a luz para as pessoas. Você ilumina a mensagem para as pessoas. Olha, eu acredito que quando eu li esse texto, aquilo que eu fiz de uma forma simples para aquela colega de faculdade, colocar à luz as escrituras. Ela está com dúvida aqui, ó. Não, é assim, ó. Está escrito assim. Vamos ler de novo. Separa um momento. Faça devocionais. Eu conheço alguns amigos que na hora do almoço não vai dormir, não vai fazer outra coisa. Cara, vem cá, vamos falar de Jesus aqui. Vamos fazer uma oração. É necessário. Os ataques são diários. E se você é luz, se eu e você somos luzes desse mundo, por que a gente não reflete isso? Por que a gente não ilumina outras vidas? Billy Graham já dizia: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Eu trabalhei numa empresa têxtil que era de roupa médica, né? Avental, roupa, máscara, touca. Eu trabalhei nessa empresa. Trabalhei até com a minha mãe nessa empresa. Eu trabalhava num setor e ela trabalhava em outro. E eu trabalhava nessa empresa e na época eu estava noivo ainda, pronto para casar, doido para casar, né? E aí eu cheguei lá e os colegas tinham os perturbados lá, e chegavam para mim e falavam assim: vamos lá zoar esse cara aí. Aí chegaram para mim e falaram assim: cara, tu tá caladão, tu é caladão assim, tu é da igreja? Aí eu, sim, sou da igreja. Aí viraram assim: aí, temos mais um aqui, o Igrejinha. Aí me apelidaram de Igrejinha. Então, tinha eu, que era o Igrejinha. Aí nessa mesmo setor, tinha um garoto lá que era muito perturbado, que chamavam de Satanás. E tinha um outro garoto que era, mas ele caracterizava esse mesmo. Ele parecia um morte. Então, teve uma vez que eu trabalhei, estava a Igrejinha, o Satanás e a morte trabalhando junto, nessa empresa, nesse setor. Foi até engraçado, no dia que os caras zoaram pra caramba, né? Aí, no momento que eu saí dessa empresa, assim, foi muito proveitoso mesmo, eu aprendi muito, fiz colegas lá também.
né? Tive respeito, conquistei o meu respeito, né? Porque em um lugar aonde existia muita homossexualidade, aonde existia muita pegação, e você ser respeitado num lugar assim é batalhoso. Então conquistei muito o respeito. E aí quando eu saí, a semana de sair, um colega mais velho falou para mim, falou assim, cara, você foi o único crente que não xingou ninguém, não abusou de ninguém, não deu em cima de mulher nenhuma, você foi o único que não brigou com ninguém, não xingou ninguém, porque todos os outros fizeram tudo isso. Todos os outros crentes que vieram e sentaram na mesma mesa, trabalharam na mesma mesa que você, fizeram isso. E a gente pensava que você ia ser um deles. A gente pensava que você seria um deles. E eu fiquei assim, atordoado. Eu falei, cara, como é que é isso? Como é que um crente pode... E aí eles contavam o que brigava, saia na mão, xingava a mãe um do outro. E falou assim, cara, você foi o único que não fez nada disso, cara, tem o meu respeito. Você tem o meu respeito. E quando eu saí, ficaram muito chateados, mal, mas eu saí também por uma boa causa. E então, você tem que ser salvação para outras vidas. Você tem que ser salvação para outras vidas. Você acha que ninguém está te vendo. Você acha que ninguém está te vendo. Olha, eu pego o metrô, eu pego o ônibus e fico assim, ó, olhando, porque eu sempre tem algum conhecido, sempre tem alguém me vendo, sempre tem alguém me vendo. E como você tem agido nas suas redes sociais? Eu não tenho problema nenhum, já falei aqui, já falei com algumas pessoas também, eu não tenho problema nenhum com redes sociais. O problema são os seus usuários. São os que usam as redes sociais. O problema são eles. Por quê? Uma vez eu questionei, está em casa, eu falei, Mariane, como é que eu sou cristão, eu sou crente, sou servo de Deus, mas não posto nada falando de Jesus? Não posto um texto bíblico, um versículo, não estou dizendo que tem que postar, estou dizendo que você é crente, cara. Não tem um texto, não tem um momento de você fazendo algo para Jesus, porque pessoas vão ver. Olha, eu posto, uma coisa que eu gosto de postar nas minhas redes sociais é sobre a minha família. Minha filha, alguém já viu minha filha aí, ela é muito agitada mesmo, a gente passa um perrengue, um pouquinho no mercado hoje, então, ela me fez passar vergonha. E ela só tem 4 anos e eu gosto muito de postar sobre família. Por quê? Existe muito jovem hoje que não querem mais família, não querem casar. Eu conheci casais que preferiam ter cachorro do que filhos, porque cachorro dá menos trabalho. Você bota comida, brinca um pouquinho, está ótimo. Porque filho dá mais trabalho. Você deu trabalho também. Agora você não quer ter trabalho? Você está sendo um instrumento do Senhor para outras vidas, para doutrinar seus filhos, para serem servos de Deus melhores. Você está criando igreja. Você está criando igreja. Como você tem agido com seus vizinhos? Tem sido um bom pai, uma boa mãe, um bom filho? Eu tenho uma vez, indo para casa, eu encontrei com o pai de uma prima. Ele estava bebendo, xaropando, bebendo. E aí eu encontrei com ele, nem queria falar com ele, mas falou assim, me viu, aí parei para conversar com ele. Aí ele falou, conversando comigo, ele falou assim, cara, pô, a fulana, minha filha, vai para a igreja, canta, toca, prega, faz várias coisas na igreja. Mas em casa, quando a mãe dela pede alguma coisa, adolescente, pede alguma coisa, não faz, corre, até mente. Pede para lavar uma louça, não pode. Pede para varrer uma casa, não pode. Está cansada. Só estuda. E estuda música. Mas não faz nada. Aí ele virou para mim e falou, cara, como é que eu posso acreditar em Jesus? Como é que eu posso ir para a igreja se minha filha não é exemplo? Que deveria ser exemplo. Não é exemplo. Que para mim faz vantagem ir à igreja. Aí eu, conversando com ele, tentei desmistificar isso aí, conversar com ele, mas ele falou assim, cara, e me dá revolta. Aí eu quero agredir, quero bater. Então, qual é o exemplo que a gente está sendo em casa? Eu vim de um lar que não era cristão. Eu vim de um lar que é onde adorava o catolicismo e o candomblé. Eu vim desse lar. Se vivia isso todo final de semana, via alguém. Cansei de ver entidades, espíritos.
E isso aí me fez acreditar que assim, cara, isso não é certo não. Isso não é certo. E meu primeiro presente de aniversário de namoro foi uma Bíblia. Tinha 6 meses, meu primeiro presente de aniversário de namoro foi uma Bíblia. E aí eu deixava essa Bíblia na mochila, porque quando eu estivesse na rua, no ônibus, eu lia, porque em casa não podia ler. Tinha batalha em casa, tinha batalha espiritual em casa. Não se permitia ler a Bíblia em casa. Isso aí é palhaçada, isso aí, Jesus não vai te salvar por causa disso aí não. Ore para que você seja uma boa referência. Às vezes a gente não tem força, às vezes a gente não tem sabedoria, às vezes a gente acha que não tem conhecimento. Se você acha que você não tem nada disso, ore para Deus te dar. Ore para Deus te dar. Inúmeras vezes eu orei. Teve um momento na minha vida onde eu entendi o meu propósito e comecei a orar, e eu comecei a ler muito, e eu comecei a fazer curso, seminário de graça na internet. Saía fazendo curso, seminário de graça na internet, com um doido, não entendia nada, lia muito, comprava livro em sebo, comprava livro na rua, comprava livro e lia muito sobre teologia. E aí eu comecei a orar, aí descendo, uma vez eu vindo daqui da praça, saí do metrô, falando com Deus, Deus me ajuda, Deus eu quero ser sábio, eu quero poder entender, eu quero me ajuda, me dê conhecimento para poder pregar, para poder ensinar pessoas, porque eu vejo que pessoas falham porque não sabem. E aí eu comecei a orar na rua chorando, e aí o Espírito Santo falou comigo o seguinte: para que você quer saber mais do que você já sabe? E eu entendi que assim era o momento de agir, era o momento de pregar, era o momento de falar, de ensinar. E no que Deus falou comigo sobre esse texto, eu queria deixar para a igreja uma palavra, já finalizando, se puder colocar aqui, primeira carta de João, capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 ao 6, diz assim: e ele, versículo 3, e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E Deus falou comigo sobre essa mensagem, e falou que aquele que está nele, aquele que vive nele, aquele que habita nele, nova criatura é, novo ser, nova vida. Então não existe caráter diferente para aquele que quer servir a Deus, não existe modo diferente aquele que quer servir a Deus, se você não buscar ser igual a Jesus, se você não buscar ter o caráter de Jesus. Então a mensagem para mim, para você, porque a mensagem veio para mim primeiro, é que você tenha o caráter de Jesus. Talvez um desses tópicos toque mais a você, o outro toque menos, mas que você possa ter ouvido, aprendido e ter compartilha com alguém, fala do que ouviu para alguém, e se preocupa em refletir se você realmente tem esse caráter de Jesus. Amém? Eu queria orar, o louvor já está aqui, eu queria orar, pode ficar sentado mesmo, coloque a mão no seu coração, e peça que, não permita que eu deixe orar sozinho, mas peça a Deus que o Espírito venha mudar o seu caráter, venha colocar um caráter de Cristo. Amém? Pai querido, te agradecemos por esse momento, obrigado pela oportunidade, Senhor, que essa mensagem venha ter sido um alimento, que essa mensagem venha ter mudado, Senhor Deus Pai, o nosso comportamento, a nossa mente, que o nosso caráter hoje venha a ser igual de Cristo,
venha ser igual a de Jesus. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu vim porque o Senhor pediu. Eu vim porque o Senhor mandou, me ordenou. O Senhor determinou. E por isso, Pai, eu entreguei a sua mensagem até a tua igreja. Senhor, muda o caráter, Senhor, dos pais dos teus filhos. Muda a forma como vejam as coisas. Muda, Senhor. Muda, Senhor, como eu enxergo o meu próximo, como eu enxergo a minha vida, como eu enxergo a forma como estou lidando com as suas coisas, Pai. Que eu venha te levar a sério a partir de agora. Que eu venha me comprometer verdadeiramente, Senhor, contigo, Pai. Que eu venha caminhar com o Senhor de uma forma dura, de uma forma contundente, de uma forma verdadeira. Permita que eu reflita Cristo, Pai, a partir de agora, em nome de Jesus. E que eu seja verdadeiramente um servo. Não permita que eu não seja outra pessoa a não ser um servo do Senhor, porque é contigo que eu quero andar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.